E aí veio uma coisa que eu fiquei, assim, eu perdi o norte. Porque eu falei, parecem asas batendo. E isso, para um físico, é que nem você falar, eu fotografei o Papai Noel. Nós poderíamos, então, considerar que o que você viu poderia ser um anjo? Imagina a situação, você tá na tua casa, deve você ver um OVNI da sacada da tua casa, do teu prédio. Aí você pega a câmera e vai filmar, porque você quer mostrar pra todo mundo. Quando você filma, você dá um zoom, você descobre que aquele OVNI tem asas. Aliás, que aquilo nem necessariamente precisa ser um OVNI, mas sim pode ser um ser alado, um dragão, um anjo, uma criatura que tem asas. Isso aconteceu de verdade, existem provas e um físico captou essas provas. A entrevista do canal de hoje é uma das mais interessantes que já existiram, que já passaram por aqui. O físico Carlos Mendes, do canal Afinal, Quem Somos Nós, que é um canal voltado para o estudo científico das experiências de quase morte, filmou da sacada de sua casa um OVNI ou um ser com asas. A história é impressionante, as imagens são ainda mais impressionantes, e se eu fosse você eu nem piscava nessa entrevista, sério, vai. É muito interessante quando as pessoas observam OVNIs, e essas pessoas são ufólogos, terapeutas, enfim, tem várias áreas do conhecimento. Mas quando um físico observa um OVNI, para mim já tem um peso, um valor diferente, porque eu entendo que na física, tudo aquilo que é observável é tido como existe, certo? Sim. Então, se para um físico observar um OVNI e atestar como prova incontestável, como você fez no teu canal, para mim isso já toma uma dimensão completamente diferente. Carlos, por favor, conta para mim como é que foi essa experiência, né? Como que você viu esse OVNI, que você depois falou que é um OVNI alado, um ser alado, como que foi isso? Olha, eu nunca tinha visto nada na minha vida. E meus óculos são desatualizados, eu já não enxergo muito bem, eu sou meio preguiçoso, não tenho o hábito de olhar para o céu. Mas, na época, a minha filha namorava uma pessoa e eles gostavam de olhar para o céu, e uma vez eu estava trabalhando aqui em casa, início da pandemia, eu estava no escritório, passei pela sala e aí, de repente, eu vi que os dois estavam olhando para cima, muito para cima, era 1h30 da tarde, e aí eu falei brincando, por que você vai olhar para cima no meio do dia? Então eu falei, e aí, o que vocês estão vendo? Estão vendo um OVNI? Eu falei, tipo, piada. E aí a minha filha falou, uma coisa estranha, diferente, falou alguma coisa assim. Eu fiquei curioso, fui até lá. E aí eu consegui ver que era um ponto absurdamente brilhante, muito pequeno, como se fosse uma estrela. Mas todo mundo sabe que você não vê nenhuma estrela no meio do dia, é impossível. Então, aquilo não é uma estrela. Eu comecei a ver, obviamente que de imediato passa pela sua cabeça todas as possibilidades, né? E nenhuma se encaixou. E aí eu falei, deixa eu fotografar isso para ver se eu consigo depois ampliar e ver o que é. Como por muito tempo, eu tive uma produtora de comerciais para televisão, eu depois fiz documentários, eu acabei tendo um equipamento aqui em casa. Tá? Então, eu tinha uma boa câmera, tanto de fotografia quanto de filmagem, uma boa lente, uma telefoto, um zoom 80-200, tripé, eu montei tudo, né? Mas, assim, absolutamente curioso, o que é isso? Sem fazer a menor ideia do que fosse, mas é alguma coisa que chama atenção quando você não entende. E é claro que aí já está presente a minha atitude primária de um físico. Sabe, qualquer coisa a gente quer saber o que é. E aí eu
fiquei fotografando com toda aquela dificuldade de encontrar de fato a coisa, porque quando você olha para cima, ok, estou vendo. Aí a pupila dos olhos, ela fecha, porque é muita claridade. Aí na hora que você vai olhar para a telinha que está atrás da câmera, isso na função filme, a pupila precisa abrir. Então, você fica lidando com uma dificuldade técnica ali. Como é que eu vou ver o que... né, de pupila. Como é que eu vou ver o que está lá aqui? Né? Mas, pouco a pouco, consegui. E aí eu fotografei, eu falei, não, quando eu fotografo, eu tenho muita definição. Tá? É uma definição 8K, que é ótima, para depois eu poder ampliar. Mas eu via que aquele objeto às vezes sumia, às vezes voltava. Eu falei, eu vou filmar também, mesmo que quando você filme a definição seja HD, não seja tão boa. Mas quando você filma, você percebe bem a velocidade da variação de brilho e a velocidade real do objeto. Né? E aí eu fui fazendo isso, né? E aí teve um momento que eu não enxergava. Nem minha filha, nem o namorado dela, ninguém, ele aparecia e sumia. E a gente queria saber onde estava, e eu falei, quer saber, eu não quero perder. Eu estava no zoom máximo, né, 200 milímetros. E aí eu resolvi, eu vou abrir, vou deixar mais grande angular, quer dizer, 80 milímetros, que na verdade não é uma grande angular. Para quê? Para eu garantir que ele esteja lá. Só que, veja que interessante, graças ao fato de eu ter feito isso, é que eu registrei o segundo objeto. Porque o segundo objeto eu nunca vi. A câmera que viu. Enquanto que o primeiro objeto ele era quietinho, ele andava devagarzinho assim. O segundo, eu pude perceber, depois de analisar os registros, os arquivos, que ele apareceu em 10 fotos, fazendo um desenho, uma coisa assim. Ele uma parábola entrou isso aí. invertida. É quase uma parábola. E aí, imagine o seguinte, que eu fotografei mais ou menos 3 fotos por segundo. Porque eu já pensei, na hora de eu editar, eu repito 3 fotos por segundo, então eu tenho uma imagem, um tempo mais ou menos igual ao que o objeto teve lá em cima. Então era clac, 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 clac. Era quase um motor drive. Aí, quando eu descobri o segundo objeto, pela análise dos clacs, de 3 fotos por segundo, eu posso dizer que ele esteve ali por 5 segundos. Muito pouco tempo. E eu só registrei por causa do segundo objeto que eu estava registrando. E eu só procurei um segundo objeto porque teve um momento que a minha filha falou, cadê? Não, cadê? Eu não estou vendo mais. Ele apareceu aqui agora. Sumiu. Voltou para aquele lugar. Aí ela fez um comentário. Será que são 2? Mas como ela não viu ao mesmo tempo, ela não... Isso ficou inconclusivo. Um mês depois que eu tinha iniciado a edição, eu me lembrei dessa frase dela. E eu pensei assim, meio... deixa eu dar uma olhada. Quem sabe... Por que ela falou aquilo? Quem sabe eu encontro alguma outra coisa? E eu encontrei. E aí eu fiquei, na hora que eu somei, primeiro eu percebi que ele aparecia em 10 fotos, que ao contrário do primeiro, ele aparecia em momentos muito diferentes. E aí eu reparei que a imagem parecia borrada. Como eu já tive produtora, como eu trabalhei muito com cinema, então eu sabia que se você deixa o obturador muito tempo aberto, a imagem borra. Você não tem definição. Aí eu resolvi
fazer o seguinte. Primeiro que eu notei que em cada fotograma, o borrado era diferente. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu não sei. Mas, para mim, estava claro que era borrado. E para mim, era natural que fosse diferente, porque em cada foto ele estava num lugar. Então, eu não sabia como é que era o movimento entre cada foto. Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu não estava conseguindo entender, avançar nessa compreensão. Eu falei, deixa eu colocar cada um desses 10 objetos fotografados no centro do quadro e olhar um depois do outro, sempre centralizados. E aí veio uma coisa que eu fiquei, assim, eu perdi o norte. Porque eu falei, parecem asas batendo. E isso, para um físico, é que nem você falar, eu fotografei o Papai Noel. Exato. É absurdo igual. Porque na hora que você fotografa um objeto, você pensa, pode ser alguma coisa aqui da Terra, que alguém está fazendo, escondido, né? Mesmo que não pareça, eu nunca procurei isso. Na verdade, eu nunca pensei se isso de fato fosse possível de fotografar ao vivo, eu nunca me interessei pelo assunto. Mas tem essa coisa do físico. Uma das coisas que garante o avanço da ciência na parte da física é esse treino que o físico se impõe de reverenciar o dado, reverenciar a informação, né? O que é observado. Então, isso joga por terra tudo. O que vale é aquilo. E o que é aquilo que eu tinha? Era uma coisa que parecia estar batendo asas. Pode ser o que aquilo? Bem, tem luz própria, com certeza. Porque, primeiro, pela força da luz, que a foto não conta a força que eu via no céu. Porque a luz dos dois objetos é muito parecida em intensidade, né? Claro, eu não vi ao vivo, mas a câmera mostra isso, a foto. Então, sabe o quanto ela expande no registro. Ok, não dá, eu não posso saber o que seja aquilo, mas que parece alguma coisa batendo asas, parece. Pode ser tanto uma máquina que está para se movimentar, precisa fazer alguma coisa que me lembra asas batendo, ou pode ser, por que não? Porque a física, ela precisa se questionar. Pouco importa o que eu acredite. O que importa é o que aquele registro permite que você pense. Tá? E tem 3 fotos especiais ali. Uma das fotos é a 11, que parece sugerir uma massa um pouco mais escura na vertical. E as 2 últimas fotos que lembram quase como se fossem asas abertas, inclusive geométricas. Eu não sei o que dizer sobre isso, mas o que eu sei é que foi registrado de uma forma absolutamente correta, de uma forma que nenhum físico pode contestar. Tanto é que 3 físicos e um químico já fizeram comentários no canal concordando com isso. Né? Tanto é que eu vou levar para a investigação científica isso. Não vou dizer como, porque aí é um caminho a ser percorrido. Eu tenho um pouco esse caminho, mas não com o intuito de obter algum tipo de aprovação. A foto é a própria aprovação, mas com o intuito de compartilhar, porque eu não sei o que é isso, por que eu vi isso, se é que existe uma razão. E eu só quero compartilhar, assim como o canal do YouTube, afinal, que somos nós, onde eu coloquei esse vídeo, ele é dedicado à investigação das experiências de quase morte para entendermos o que somos nós e o que é consciência. E eu resolvi colocar no mesmo canal porque isso tem tudo a ver com entendermos o que somos nós e o que é a consciência.
De acordo com todas essas coisas que você já viu no canal, né, de todas as experiências, todas as entrevistas e todas as pessoas que passaram no canal, de acordo com a tua experiência pessoal e juntando então com essa experiência que você teve, afinal, o que somos nós? Veja só, o físico, esse ser físico, ele está muito habituado com a ideia de que o início de tudo tenha sido o que nós chamamos de Big Bang. E aí é engraçado que algumas pessoas falam, mas como é que você fala que tudo iniciou no Big Bang, mas o que existia antes? Aí um físico fala para você, você não pode fazer essa pergunta, porque antes não existia o tempo. E a pergunta, o que existia antes, necessita que exista o tempo. Para a física, o tempo e o espaço surgiram no Big Bang. Então, ok. Isso impõe uma questão para o físico, que, na verdade, o físico trabalha sempre com a ideia de que tudo surgiu de uma origem incomum. E isso não tem, apesar de que algumas pessoas possam enxergar isso até como um paralelo à Gênesis, à Bíblia e tudo mais, isso é uma postura matemática, tá? Então, quando eu comecei a pesquisar no canal as experiências de quase morte, né? Eu devo sempre fazer a gratidão ao Dr. Edson Amâncio, um cirurgião e neurologista, que foi quem, em 2013, me falou pela primeira vez sobre as EQMs. Ele editou um livro importante sobre isso, ele me ajudou muito, me dando um incentivo para que eu seguisse nisso, né? Mesmo que ele não pensasse estar dando, ele me incentivou muito. Então, o que acontece? Durante as entrevistas de experiência de quase morte, foram surgindo infinitas situações. Então, tem a pessoa que sai do corpo, enxerga enxerga aquele mundo material, o médico, vamos supor que a pessoa esteja numa operação. Tem gente que, além disso, enxerga parentes seus falecidos. Tem gente que enxerga pessoas que não são parentes, não são os médicos, é como se tivesse uma outra equipe médica, se vê em outro lugar. Às vezes a pessoa vê uma luz, às vezes ela vai atrás dessa luz, às vezes não vê essa luz e já vai para outro lugar. É recebida, às vezes, por seres, normalmente, que você não vê o rosto. Às vezes esses seres levam essa pessoa para fora do planeta Terra e essa pessoa se vê em outro lugar, ela diz que é uma outra dimensão. E há casos em que as pessoas dizem ter estado dentro de naves. E tem um caso que, inclusive, vai ser publicado ainda nesse mês, de uma pessoa que, durante a experiência de quase morte, viu uma pessoa com certas características físicas e depois, passada a experiência de quase morte, ela, num dia, é avisada por essa pessoa, por uma voz aqui dentro, para ela sair, para ir até lá fora, vai lá fora, e ela conta ter visto, acordada, visto uma nave descer, 3 pessoas descerem, saírem dessa nave e ficarem olhando para ela durante 1 hora. E esses 3 seres eram idênticos àquele ser que apareceu para ela durante a experiência de quase morte. Então, as experiências, e aí não é a minha opinião, as experiências me obrigam a pensar que, eventualmente, está tudo ligado. Então, não existe esse papo, durante a experiência de quase morte, essa pessoa conviveu com uma certa situação, aí teve um outro cara que viu uma nave e tudo. Ok, tem gente que vê nave, ao mesmo tempo está ao lado de alguém que não está vendo. Tem
variações nas duas áreas, das EQMs e desses avistamentos. Porém, como físico que está acostumado a pensar que tudo tem uma origem única, né? Essa percepção das EQMs de várias possibilidades que englobam todas as outras dos avistamentos é uma coisa que faz sentido para mim. Porque é mais ou menos assim. Tá, são duas coisas diferentes? Tá, então vamos indo para trás nas duas. Vamos indo para trás nas duas. A sensação que a gente tem é que sempre vai chegar um momento em que as duas estavam no mesmo lugar. Porque, no fundo, é assim que o físico descobriu o Big Bang. Descobriu que os planetas estavam se distanciando uns dos outros e falando rapidamente, fazendo uma extrapolação, né? Um retrocesso. Ok, então tudo foi... teve um início único. Aí se formulam equações, se fazem testes, se faz uma comparação com o que é observado na natureza, né? E aí eles falam, ok, então é por aí. Aí surge o conceito da matéria escura, da energia escura, porque eles sentem que precisava ter mais matéria e mais energia para o universo ser do jeito que foi. Mas, assim, a física, ela é uma matéria que cuida, é uma ciência que cuida do universo observável e material. A física, ela não pensa na vida. A física, ela pensa em átomo, não pensa em célula. Então, um pouco na consciência, né? Isso foi a novidade chocante trazida pela física quântica. Porque a física clássica, chamada clássica, ou mesmo a relatividade de Einstein, não reserva nenhum espaço de honra para a consciência. Porém, a física quântica, sim. Né? Então, inclusive, é interessante pensar o seguinte, que o físico nunca terá todas as respostas. Né? Hoje em dia, a física ainda luta enormemente para tentar fazer a física quântica e a física relativística conviverem. Porque, ao mesmo tempo em que Einstein fala que para você ir do ponto A ao ponto B, você tem que, essa informação tem que viajar no máximo pela velocidade da luz, o chamado emaranhamento quântico diz que duas partículas que sejam criadas a partir de um mesmo evento atômico, elas estão ligadas, como se fossem chipófagas. O que acontece com uma acontece com outra, não importa a distância entre elas. E isso está em desacordo com a relatividade de Einstein. É interessante eu falar sobre isso, que é o seguinte... Porque não comunica com a mecânica quântica, é isso que o senhor quer dizer. A relatividade de Einstein não comunica com a mecânica quântica e existe uma diferença, que as duas não conversam, é isso? As duas não conversam, e sendo que a física quântica explica bem o microcosmo, a relatividade, o macrocosmo, mas a gente tem que pensar que, pela teoria do Big Bang, teve uma época em que, obrigatoriamente, as duas teorias deviam funcionar, porque o universo todo era pequeno. Todo condensado. Exatamente. Tem uma coisa muito interessante, é o seguinte, essa coisa do emaranhamento quântico, que diz que duas partículas estão ligadas quando elas foram criadas de um mesmo evento. Pensa no Big Bang. O Big Bang não foi uma explosão inicial? Será que a gente não pode pensar que, ok, tudo foi criado dessa explosão inicial? Então, tudo está interconectado, que é uma coisa que aparece muito durante as entrevistas de experiência de quase morte, que as pessoas sentem quando estão fora desse corpo, que tudo está conectado, que elas fazem parte daquele todo, que aquela pessoa que vem falar com elas sentem que elas conseguem sentir o sentimento daquela pessoa porque eles são conectados. Então, isso, quando a gente vê um ser, quando alguém vê um ser, às vezes ele também se sente próximo disso. Então,
É um conceito que nós precisamos pesquisar bastante, essa interconectividade, porque isso tem muito a ver com uma percepção do nosso início, enquanto matéria, no Big Bang, que estamos, sim, lá, naturalmente todos interconectados. É uma visão que eu acho correta. Eu consegui fazer um paralelo com os vídeos que eu faço no canal, porque eu falo muito sobre a descida dos deuses do céu, os deuses do passado, de civilizações antigas. É muito interessante, Carlos, como a maioria desses deuses, se não todos, eles desciam do céu em aquilo que hoje em dia nós descreveríamos como naves, e alguns deles, inclusive, tinham asas. Por exemplo, a deusa Ísis e o deus Horus dos egípcios, eles tinham asas, e foi assim que eles desceram do céu, com asas. O deus sumério e assírio Ashur, ele tinha uma espaçonave, onde ele ficava presinho dentro, tá aparecendo uma imagem aí para o pessoal, e essa espaçonave tinha asas, era uma carruagem alada, né? E nós temos diversas passagens dentro da cultura pop que mostram exatamente a mesma coisa. Então, assim, nós temos, ao mesmo tempo que nós temos esses deuses, nós temos os anjos da Bíblia, que em algumas passagens da Bíblia são tidos também como tecnologias. Então, aí você já tem um paralelo entre OVNI e seres alados, porque anjo e tecnologia sendo a mesma coisa, para mim me parece que os anjos tinham, ou os anjos eram uma tecnologia, ou uma tecnologia com asas. Tem essas duas vertentes. Então, dentro dessa história toda, né, que a gente tem dessa descida dos deuses, nós poderíamos, então, considerar que o que você viu poderia ser um anjo? Olha, isso é uma novidade para mim, porque, conforme eu te falei, eu fiquei... Olha, Carol, na hora que passou pela minha cabeça que eu poderia estar olhando para um ser alado, que chamemos de anjo ou não, eu acho que eu fiquei meia hora mudo e quieto olhando para a tela, enquanto se processava uma revolução interna. Porque isso era era um absurdo o que eu estava vendo. E então era um misto de surpresa, maravilhamento também, porque a novidade sempre é motivo de encantamento. Mas depois eu fui mostrando pouco a pouco para pessoas conhecidas. Alguns falaram, é o arcanjo, não sei o quê, não sei o quê. Eu não tenho a cultura de religião. É interessante que eu sei que no Japão, por exemplo, desde o shintoísmo, tem alguns escritos antigos, que nem o Takenouchi Documents do Japão, que fazem menção. Eu sempre gostei muito do Japão, tá? Então eu conheço um pouco disso. Eles falam de deuses descendo. Falam isso, deuses desceram no Monte Kurai, sabe? Então, inclusive, existe nesse Monte Kurai uma pedra, eles chamam de pedra espelhada. Qual é o sentido? Quando os deuses eram espíritos muito luminosos, segundo o relato, quando eles voltaram para o céu, os que ficaram aqui, querendo reverenciá-los, eles pegaram uma rocha, poliram essa rocha, de tal forma que quando o sol nascesse, ele batia nessa rocha, a rocha, entre aspas, acendia com aquela luz, e eles veneravam essa rocha, como, se lembrando dos deuses que estavam lá. E essa rocha existe, tá? E então eu não posso cometer o erro de achar que eu sei. Né? Eu tenho que ouvir, eu tenho que ler, eu tenho que entender. Né? Quando eu percebi que eu talvez tivesse captado um ser que usava asas,
talvez isso é uma possibilidade, ou é uma máquina que lembra asas. Eu comecei a pensar, isso é uma coincidência ou ele se mostrou? Uhum. Porque isso faz parte de você investigar as possibilidades. Claro. E aí tem uma outra coisa que surgiu. Eu coloquei o vídeo no ar, tá? Depois de 2 anos. Eu fiquei por 2 anos preparando esse material, porque eu queria prepará-lo de forma científica. Uhum. Porque eu pretendo levar isso para ser aproveitado por outros departamentos de pesquisa que possam haver. Então, o que acontece? Na hora que eu coloquei, ok, estou entendendo o que dá para fazer, coloquei no ar. Começaram a surgir um monte de comentários de que tinha uma luz ao lado da cabeça da minha filha, na hora que ela estava dando uma entrevista sobre como é que foi o dia lá atrás, 1 ano antes. E a primeira vez que eu filmei aqueles objetos lá no céu foi o dia 29 de abril de 2020. Eu demorei muito a conceituar como é que eu ia falar sobre isso. Acabei filmando minha filha no dia 24 de abril de 2021, quase 1 ano depois. E pessoas viram o ponto lá. E só por isso que eu vi. E de fato ele estava, mas não é só que ele estava. Ele estava muito maior do que eu vi no primeiro dia. Porque eu consigo ver num celular. Eu, ao vivo, e o celular não estava com zoom. E ainda assim eu vejo. É como se, quando eu penso no segundo objeto que eu captei, e quando eu penso nesse objeto que estava ao lado da cabeça da minha filha, fica mais forte dentro da minha cabeça a possibilidade de não ter sido uma sorte, uma coincidência, que talvez houvesse o desejo deles se mostrarem. Veja só, a minha obrigação é pensar em todas as possibilidades. Isso é uma possibilidade. Algumas pessoas falaram, é um reflexo do vírus. Não, gente, não é reflexo. Isso é só uma pessoa leiga em física pode pensar nisso, porque você está num lugar que é escuro, como dentro da casa sem nenhuma luz acesa, sem nada, no meio do dia, e lá fora é uma luz danada, uma coisa que consiga ser mais claro do que o céu, não pode estar dentro. Realmente. Não pode estar dentro, só pode estar lá, né? Então, mas isso ficou muito forte na minha cabeça, gente, e de um jeito tão louco, porque tem uma hora que a minha filha aponta o dedo onde ele estava, e aqui, esse meu dedo é onde está esse pontinho, né? E ela faz assim, está apontando em linha reta. Parece quase uma brincadeira, né? Então, isso tudo faz pensar mais longe, faz a gente alargar as fronteiras. Claro, os questionamentos são ainda maiores, né? Veja só, eu quando lancei o vídeo, eu lancei o vídeo de uma forma que ele pudesse ser aproveitado até pelos físicos. Tá? Eu sei que muita gente deve achar o vídeo chato, longo, técnico demais. Inclusive, eu peço desculpas no início. Mas hoje em dia nós estamos em tempos de fake news, de deepfake. E se você me perguntar, Carlos, dá para mentir, fazer igualzinho em computação gráfica? Eu vou falar, claro que dá. Faz tempo que dá. E eu pensei nisso, como é que eu vou aumentar a chance de alguém achar que isso é verdade? Eu pensei, só tem um jeito, contar o passo a passo, como é que foi feito, as idas e vindas, as dúvidas. Mas eu não tenho a pretensão de que as pessoas acreditem ou não, porque eu mesmo talvez ficasse em dúvida. Agora, eu vou procurar meus colegas, eu tenho 2 colegas, ex-colegas de classe no Instituto de Física da USP, que são docentes lá no Instituto de Física. Eu vou procurar eles e falar, olha, o pessoal está aqui. Por quê? Eu sei que eles sabem que eu não vou mentir. Uma das coisas que você faz quando você vai analisar se a pessoa está mentindo ou não é, tipo, o que ela tem a ganhar com isso? Tá? Então, a primeira coisa é estar
perceber que não haja onde qualquer pessoa possa ganhar. A única coisa que pode ganhar com isso é a verdade, é nós entendermos o que estamos fazendo aqui, né? Então, é isso. Passo a palavra para você. Concordo. Eu acho que talvez esse seja o objetivo mesmo, Carlos. Eu consigo enxergar dessa história toda até o verdadeiro propósito pelo qual vocês têm o canal que vocês têm, porque o canal de vocês é extremamente abridor de consciência. Então, talvez essa manifestação seja até um processo que corrobore com a abertura da consciência do pessoal que assiste, do pessoal que acompanha. Porque eu tenho muito interesse por EQM, pelas saídas do corpo, mas não somente na EQM, mas também no fenômeno da projeção astral, que eu sou praticante. Então, eu tenho muito interesse por esses assuntos e, olha, eu vejo os vídeos do canal sempre que o pessoal... Eu vejo há muito tempo, mas tem sempre uns que o pessoal me manda bastante, fala, Carol, veja isso. Um deles foi esse aí do OVNI alado, e na minha visão, analisando, né, todo o cenário do canal, do trabalho que vocês fazem e tudo, e eu vou deixar, inclusive, o canal aparecendo aqui no card e nas telas finais para o pessoal assistir não só esse vídeo, mas os outros, que eu tenho certeza que o pessoal vai maratonar. Na minha visão de pesquisadora desses assuntos, é que isso é também um processo de abertura da consciência e que esse assunto veio à tona no canal de vocês justamente porque precisa se entender realmente essa origem. E talvez o caminho seja esse, talvez as coisas estejam se mostrando, porque existe ali dentro do canal um público interessado nesse assunto, né? O pessoal já gosta muito desse assunto e talvez vá corroborar ainda mais para a abertura de consciência que o canal já faz. Não sei se você concorda comigo nesse ponto. Acho que vale a pena eu contar como é que aquilo deu nisso. Conforme eu falei, não sei se já vai estar na gravação ou não, mas quando eu tinha 12 anos, eu me sentei na cama e pensei, o que é morrer? Morrer é ficar sem pensar. Tentei ficar sem pensar e pirei. Aos 13 anos, ou seja, um ano depois, eu já escrevia para a NASA, eu já queria ser físico, já queria sair do Brasil, eu já era ateu, materialista, cético, o nome que for. Mas eu queria saber tudo que dava para saber sobre a matéria. Quando eu entrei no Instituto de Física, teve uma situação em que eu conheci uma vidente. Teve uma adolescente em Santos que desapareceu. Os pais desesperados. Um amigo em comum levou uma foto dessa adolescente para essa senhora. Ela olhou para a foto e falou, ela está bem, ela está longe, ela está acompanhada, ela vai entrar em contato com os pais. Uma semana depois, ela ligou para os pais. Ela estava bem, ela estava no Nordeste, acompanhada do namorado. Ela tinha fugido de casa. Então a situação se resolveu de uma forma muito tranquila. Porém, eu percebi naquele momento que ela tinha visto o futuro. E o que é ver o futuro se o tempo é uma grandeza linear? Para um físico não existe isso. Relatividade do tempo de Einstein é outro papo. Você põe um relógio em volta da Terra tal, ele vai ficar não sei quanto tempo para mudar um segundo. Ou muito menos, 1/1000º de segundo. Ela foi na semana seguinte, voltou e falou, vai rolar isso. Eu falei, que papo é esse? Como então assim, isso foi né? Como assim? Foi a primeira vez que eu falei, peraí, a física não sabe tudo. Então esse foi o primeiro tapa na cara que eu levei. Levei muitos, tá? Então eu comecei a ver pessoas que tinham poder, mas eu não tinha. Pareciam que as pessoas eram especiais. Quando eu conheci as experiências de quase morte, o que é maravilhoso nelas é que elas acontecem com qualquer pessoa. Não é com pessoas especiais. Então isso, como pesquisa de campo, tem uma base de análise que é universal. Vale para todos. Com relação ao que você falou da saída do corpo, de EQM e tudo mais, ok, toda EQM envolve uma saída do corpo, né? Agora, tem uma médica canadense que teve, tem até a entrevista dela no canal, a doutora Yvonne Kaysen. Ela teve essa experiência com 20 e poucos anos. Um avião aterrissou de forma forçada no gelo, no Canadá.
ela nadava lá embaixo, se vendo de cima, coisas que, naquele momento que eu soube, li no livro dela, isso foi uma novidade muito grande. Aí eu fui percebendo em outras experiências esse padrão se repetindo. Essa médica, doutora Yvonne Kaysen, ela passou a dedicar a vida dela a isso, tá? Tanto é que ela criou uma terminologia chamada experiências espiritualmente transformadoras. Spiritually Transformative Experience. STE, o que em português seria EET, experiências espiritualmente transformadoras. Porque ela não gosta da experiência de quase morte, porque ela diz que esse contato com esse outro universo, ele pode ocorrer tanto numa experiência de quase morte, como numa situação de medo, como numa situação de meditação, como você olhando para uma paisagem como do nada, na mesma proporção, com a mesma profundidade. E é interessante que tem um médico cardiologista, eu estou na dúvida se ele é norte-americano ou inglês, mas ele trabalha nos dois países, chamado Sam Parnia. Ele trabalha nos Estados Unidos e em Nova York. E ele tem um livro chamado Erasing Death, Apagando a Morte, né? Onde ele defende que o nome de experiência de quase morte ele é errado. Ele fala, tem que ser experiência de morte. Porque a morte é um processo. Na hora que ela começa, é um processo para cada órgão químico, né? na função. Até um certo ponto, ele pode ser revertido. Depois de um certo ponto, não. Mas a pessoa morreu. Morreu quer dizer, começou o processo. Né? Então, todas essas experiências em que a pessoa teve parada cardíaca, o coração não está batendo, ele fala, a pessoa morreu. Então, é uma experiência de morte. É interessante, de novo, que logo mais vai ter uma história no canal que a pessoa, quando voltou para o corpo estava embaixo de um lençol, a família já tinha sido comunicada sobre a morte dela, ela diz que ficou, durante a experiência, ela sente que ficou umas 2 horas, durante a experiência não, perdão, quando ela voltou, ela calculou o tempo que ela ficou nessa situação, entre a parada cardíaca e ela voltar para o corpo, 2 horas e meia. Então, isso é muito tempo, mas e aquela questão de que se não vai oxigênio para o cérebro, por 4 minutos começa a prejudicar o cérebro. Deteriorar a consciência, né? Então, dizem Exato. Que depois que a pessoa... O senhor pode me corrigir se eu estiver errada. Mas depois eu chamo de senhor. Você. Dizem que depois que a pessoa morre, alguns circuitos neurais ainda continuam existindo. E esses circuitos talvez fossem responsáveis por essas supostas alucinações que a pessoa tem quando ela sai do corpo na EQM. Só que num caso como esse, que a pessoa ficou mais de 2 horas e meia fora do corpo, essa possibilidade já é anulada, pelo menos ao meu ver. Sobre isso, Carol, eu gosto de contar uma coisa. O físico é um ente matemático. Tá? A gente faz reverência para a matemática, sempre. Se uma pessoa está ou sob anestesia, ou teve um AVC, ou uma parada cardíaca, ela está inconsciente, num local. E ela, quando volta, relata para você algo que aconteceu num outro local. E esse algo que aconteceu é confirmado por outras pessoas que estavam nesse local. Acabou, Carol. Aí está a evidência. Já está provado de que a consciência não se resume ao corpo. Alguma coisa dessa pessoa foi até lá e voltou. Se você vai dar o nome disso de consciência ou qualquer outra coisa, você escolhe. Mas acabou. Já está provado matematicamente que a consciência não está resumida ao corpo. Com relação às coisas que as pessoas falam, mas é possível que... Gente, é tanta coisa que se fala em situações tão improváveis, tão impossíveis,
que eu prefiro sempre falar, gente, ok, continuem pensando o que vocês quiserem. Agora, olhem essa questão. Agora veja a evidência. A pessoa estava sob anestesia, foi até lá e viu uma coisa que aconteceu, acabou, não tem para mais ninguém. Está matematicamente provado de que a consciência não se resume ao corpo, ela pode ir além do corpo. Se ela aumentou até lá, ou saiu até lá, não sei. Mas, veja só, isso inclusive resolve a compreensão de situações muito relatadas durante EQMs, que a pessoa tem um ponto de vista externo. Que nem a doutora Ivana Kayson. Ela estava nadando no gelo, né? Rio gelado, cheio de blocos de neve, de gelo, e ela afundou. Na hora que ela afundou, ela pulou. E viu de cima. E, de repente, de cima, ela viu o corpo dela voltando à tona e ela voltando a nadar. Mas ela continuou vendo aqui de cima. Então, como é que funciona isso? Ela está nadando, então tem algum controle aqui, né? Mas ela está vendo aqui de cima ao mesmo tempo. Ela continua nadando e ouvindo. Então, você pode pensar que está tudo conectado. Se está tudo conectado, você pode ir até ali e ver dali, sendo você ainda. Como você pode pensar que a sua consciência é maior do que o seu corpo, tá? Então, o que é ver com os olhos da consciência? Não são os olhos carnais, né? Então, é muito importante a humildade. Olha que para um físico falar isso é difícil, porque físico não é exatamente... Eu sei muito bem. Físico não é exatamente o ser mais humilde do quarteirão. Eu sofro ataques de físicos diariamente. Eu sei muito bem essa questão da humildade. Tranquilo. Seguimos, né? Então, olha, assim, eu ainda estou chocado. Foi interessante que eu sempre fiquei numa situação, na chamada zona de conforto, né? Quando eu entrevisto as pessoas, porque eu não me exponho. Não é a minha opinião. Né? Então foi assim. Tá, e eu só converso com a pessoa, recebendo o que ela conta como verdade, tá? Mas até para que eu tenha uma postura científica, e a postura científica, no caso, se resume a simplesmente eu não infectar o dado com a minha opinião, então eu vou neutro. Na hora que eu vou contar para as pessoas sobre o que eu vi, eu saio da minha zona de conforto e exponho um monte de coisa, né? Recebo, sim, assim, muita agressividade também. Isso aí é normal da internet, né? Nos comentários. Porque na internet a pessoa opta por criar um avatar dela, outro, né? Na verdade, o avatar tá ali físico, mas aquilo que ela é de verdade, ela expõe ali na hora. Exatamente, é que nem linchamento, né? O cara lincha achando que ninguém vai ver que ele deu chute. Exato. Mas ele deu chute. Mas o que acontece? Eu pensei muito nas pessoas que dão os relatos na hora que eu expliquei tudo como aconteceu. Você empatizou com elas, né? Sim, exatamente. Fiquei mais grato ainda. E aí é interessante que eu expliquei de um jeito que eu falei, gente, olha, está tudo coberto aqui. Para um físico está, de fato. Porque o fato de ter um vidro, sabe, como algumas pessoas falam, gente, a gente vive e tem vidro entre nós, é a realidade. Todo e qualquer experimento de física, você tem um vidro na frente. Na verdade, a gente não enxerga as coisas. Ninguém viu um elétron até hoje. Um elétron não é enxergável. Mas ele está lá e ele existe, né? Sim, você sabe pelo rastro que ele deixa. Você observa o rastro, você cria, por exemplo, um ambiente muito condensado de água, de um jeito que está condensado, mas assim, está super úmido, mas desculpe, eu não falei bem, está super úmido, mas não está condensado. Quando passa um elétron, você não vê o elétron, mas você vê a condensação das partículas por onde ele passou. Então, a ciência está acostumada
a lidar com meios indiretos de visualização, né? Então, nós tínhamos aqui uma situação que tinham 3 pessoas diferentes olhando para o mesmo objeto lá fora e nós 3 estávamos vendo a mesma coisa. Mas a sensação que eu tenho, na verdade, é que talvez algumas pessoas, na ânsia de negar aquilo, se apegam a qualquer coisa para que possa desacreditar aquilo. E tudo bem negar aquilo. Assim, o objetivo não foi convencer ninguém. O objetivo foi compartilhar uma observação. E essa observação, ela foi feita com critério científico. Então, eu posso qualquer coisa, mas eu não posso dizer que não havia dois objetos lá fora, que foram filmados e fotografados, que, para mim, 100% de chance de não serem do planeta Terra, de não serem dessa dimensão, seja lá o que for uma dimensão. É o seguinte, eu desde os anos 2000, como físico, eu estou muito atento ao que está acontecendo no planeta, né? Tanto é que em 2007 saiu um relatório do IPCC, que em português seria Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é ligado à ONU. Você tem mais ou menos 3 mil físicos ligados a esse painel no mundo todo. E aí, inclusive, um dos físicos do Brasil é o Paulo Artacho, que foi meu colega de classe quando eu estava na física. E eu fui... em 2007, saiu uma matéria sobre um relatório do IPCC, onde apontava o dedo para a humanidade como sendo responsável pelo crescimento da concentração de CO2 no mundo. A partir daí, eu comecei olha, eu até tenho isso que eu usava em outros tempos. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês era uma coisa que estava... isso aqui é um jornal do estado de São Paulo, de 2007, tá? Então, da mesma época de 2007, a gente também tem isso aqui. O que acontece? Eu comecei a investigar, fui até a USP, conversei com o Paulo Artacho para entender a gravidade da coisa. E, inclusive, tem um site, tem um norte-americano chamado Charles David Keeling, K-E-E-L-I-N-G, que foi um climatologista que desenvolveu uma forma de medir o crescimento de CO2 na atmosfera, e tem esse laboratório de medição que fica no Havaí, né? E a concentração de CO2, que desde há 800 mil anos, até pouco tempo atrás, ficou sempre entre 170 partes por milhão e 290 partes por milhão. Em 2007, estava em 375. E os físicos falaram, a gente não pode deixar isso ir além de 400, porque pode ser um caminho sem volta. Um caminho sem volta que signifique uma mudança para o planeta que será trágica, porque vai faltar água em lugares, cidades vão ter que mudar, tensão política, a superpopulação, e a gente já está vendo isso acontecer. Eu só queria dizer o seguinte, que, se não me engano, foi em 2013 que aquele número de 400 partes por milhão foi ultrapassado. Nós já estamos em 420 partes por milhão, e seguindo. O próprio laboratório, que é ligado à Universidade de San Diego, ele faz uma projeção que pode chegar a 900. Eu fiz um vídeo sobre isso, tem aqui no canal, fala sobre a sexta extinção em massa e o período antropoceno, que é onde o homem tem ação direta. Vou deixar no card para o pessoal assistir. Por que eu trouxe esse assunto? Muito bom isso que você falou. Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu percebo muito duas coisas. Durante as EQMs, eu percebo uma enorme preocupação de seres desmaterializados, vamos dizer assim, que não estejam na forma material,
com a nossa conduta aqui. Me chama muito a atenção a forma repetitiva, que nem um professor repetindo a exaustão para os alunos, tipo, entendam o problema do próximo, sejam altruístas, não deixem ninguém para trás, sejam amorosos, não sejam materialistas, não sejam... tudo isso se repete de formas diferentes. E vários relatos falam de visões complicadas. Catastróficas. Sim, mas ao mesmo tempo falam que ao mesmo tempo nós sempre teremos o livre-arbítrio. Uhum. Então, eu vejo que está tudo ligado. De que forma isso que apareceu aqui pode estar ligado ou não ao assunto do canal? Talvez nesse ponto, talvez haja uma atenção, supondo que, ok, existem seres em outras dimensões e eles estão presentes durante as EQMs e eles estão presentes em outros momentos na vida das pessoas. Eu sinto duas coisas. Primeiro, eles têm tudo leva a crer que eles são mais evoluídos. Uhum. E mais evoluídos que são, eles também têm uma responsabilidade com relação a nós. Né? E sendo assim, eles estão preocupados com o que a gente está fazendo por aqui. Sendo assim, não estamos sozinhos, né? Acho que não. Assim, finalizando, eu queria dizer que, como físico, eu digo, a dúvida de que a coisa não termina aqui, para mim, é zero. Uhum. Eu não gosto nunca de ser, de forma alguma, protagonista no que eu falo. Eu digo que eu sou um garçom. As pessoas que passam pela experiência, elas são chefes da cozinha, e as pessoas que assistem o canal são os clientes. Eu faço esse serviço de levar. Mas eu posso dizer, sem detalhar, mas eu posso dizer que já houve 3 situações comigo em que eu fui levado a entender um pouco além do que a matéria. Carlos, obrigada mesmo pela sua participação aqui no canal. Tenho certeza que o pessoal adorou e adorou saber da sua observação, das suas experiências. E quem quiser saber mais, então, pode ir ao canal, afinal, Quem Somos Nós, que é um canal que eu assisto sempre e adoro. Vou deixar aqui no card, nas telas finais. E muito obrigada por tudo. Se você quiser falar mais alguma coisa. Eu queria falar que eu assisti alguns vídeos seus, acho você muito divertida, muito inteligente, né? Para mim foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Então é isso, gente. Carlos Mendes para vocês e até a próxima. Esse foi o vídeo, eu avisei pra vocês que a história era boa, né? Bom, o canal também é sensacional, ele tem todo um intuito científico de descobrir realmente o que nós somos, quem nós somos, pra que viemos e pra onde vamos. O canal é muito interessante, eu vou deixar pra vocês nas telas finais e também aparecendo aqui acima no card. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!